Olá pessoal, eu sou Andrea Padre do canal Saúde Odonto Integrativa e estou aqui hoje com o Dr. Francisco Campos. Dr. Francisco, ele é dentista, ele é especialista em mestre em implantodontia, ele é pós-graduado também em ozonioterapia e é doutorando em clínicas odontológicas. Dr. Francisco é uma referência em ozonioterapia na odontologia no Brasil e também internacionalmente. E ele está aqui hoje no nosso canal para poder falar um pouquinho sobre a ozonioterapia na odontologia. Dr. Francisco, quando foi que a ozonioterapia começou a ser utilizada na odontologia? Olá, tudo bem? É um prazer estar falando aqui para o canal. A ozonioterapia começou a ser utilizada na odontologia por volta da década de 30, quando um cirurgião, o professor Edward Fish, utilizou a ozonioterapia para um tratamento de uma bolsa periodontal de um médico, Dr. Irving Peer, e após esse tratamento, os dois começaram a fazer uma série de pesquisas e uma série de trabalhos que foram oriundos dessa dúvida clínica que eles tinham, né? No Brasil, a ozonioterapia na odontologia iniciou-se em Alfenas, com o professor Sérgio Brusadelli, do qual tenho o prazer de compartilhar um trabalho em equipe que nós fazemos, né, nos cursos de ozonioterapia. E começou então realmente lá em Alfenas. E hoje, a partir do ano de 2015, o Conselho Federal de Odontologia regulamentou, né, a prática da ozonioterapia e os cursos de formação de habilitação para a nossa área. Ótimo, então assim, na odontologia atualmente a ozonioterapia é regulamentada, né, pelo Conselho Federal de Odontologia. Sim, desde 2015 o Conselho Federal de Odontologia reconhece a ozonioterapia como uma habilitação na nossa área. Então permite a utilização, a divulgação para os profissionais e favorece muito o nosso dia a dia clínico, né? Melhorando muito e dando muito mais conforto nos nossos atendimentos de rotina. E Francisco, em que área em especial a ozonioterapia pode atuar na odontologia? Segundo a normativa do Conselho Federal, ela pode ser utilizada na cirurgia, na dentística, na periodontia, na endodontia, na disfunção da articulação temporomandibular e na estomatologia. Então essas são as especialidades que a resolução 166/15 contempla. Então é bem ampla, né, a área de bem atuação, ampla, né? bem ampla. Então, desde o dentista que trabalha ele é especialista em alguma dessas áreas, ou ele é clínico, ele também pode estar se habilitando para fazer o uso dessa terapêutica, né? Sim. Como coadjuvante, muitas vezes, ao tratamento convencional da odontologia. Isso é importante deixar bem claro, né? A nossa ideia, a nossa experiência com a ozonioterapia é justamente essa. Ela atende a uma gama de aplicabilidades na odontologia bem extensa, mas ela não inutiliza ou invalida os protocolos que a gente já usa, que já são bem descritos, bem sedimentados no nosso dia a dia. Ela vem como uma terapia auxiliar ao que a gente já faz na nossa prática diária odontológica. E que muitas vezes pode até reduzir a utilização de medicações, por exemplo, convencionais, né, com o uso da ozonioterapia. Sim, os trabalhos que avaliam isso, existem alguns trabalhos em que se faz uso da ozonioterapia e uso de medicações, principalmente de analgésicos e anti-inflamatórios. E a maior parte desses estudos conclui que os pacientes que foram submetidos ao mesmo procedimento na vigência da ozonioterapia necessitaram de uma quantidade menor de analgésicos e anti-inflamatórios. E também a incidência de infecção nesses pacientes reduz. Então, concomitantemente a isso, a necessidade da indicação da prescrição de antibiótico terapia também acaba sendo reduzida. Muito bom, muito positivo, né? E eu gostaria de saber também se existe alguma contraindicação no uso da ozonioterapia. Dentro da odontologia, a nossa aplicação se restringe à via tópica. Então, a gente não tem nenhuma contraindicação. Na área médica, que hoje no Brasil ainda está como uma terapia experimental, né, você tem uma restrição que é a falta de uma enzima
que se chama G6PD. Essa enzima ela se encontra dentro da hemácia e ela confere à hemácia a capacidade antioxidante. O ozônio, como é um oxidante, né, toda ação gera uma reação. O ozônio oxida e o organismo tem que responder produzindo antioxidante. Se o paciente tem essa doença, que é mais conhecida como favismo, e vai ser submetido a uma ozonioterapia por via sistêmica, aí sim existe a contraindicação. Agora é importante também deixar isso gravado. Isso é para uma aplicação sistêmica, então não se aplica na nossa área odontológica, né? Que a aplicação se restringe à via tópica. Ok. E crianças também podem fazer uso dessa terapêutica? Sem dúvida. A aceitação, inclusive fora do país, em países como a Alemanha, Estados Unidos, Espanha, em que a gente tem equipamentos próprios para a ozonioterapia odontológica, a aceitação das crianças é muito grande, que você consegue trabalhar com moldeiras pré-fabricadas e consegue saturar a região dos dentes, de toda a gengiva, com ozônio. Então, trabalhando de uma forma profilática. Certo. Sem utilizar agulhas? Sem utilizar agulhas. Mas essa seria uma técnica mais preventiva, né? Entendi. Então, para prevenção que tem apresentado bons resultados e para reversão de lesões incipientes de esmalte. Então, tem uma série de estudos dentro da dentística mostrando a reversão de processos iniciais de cárie. Então, manchas brancas de esmalte, cáries de cicatrículas e fissuras. Então, a gente tem um respaldo interessante quando feito dentro de um protocolo bem desenhado, bem delimitado. Gestantes também podem fazer uso da ozonioterapia? Então, a gestante é sempre um caso à parte, né? Eu sempre considero a utilização da gestante pós o nascimento da criança. Não pela ozonioterapia em si, mas para que a gente evite algum problema. Como a técnica é nova, ainda aqui, principalmente no Brasil, a gente tem orientado a se pensar de se posterizar esse tipo de aplicação. Porque, eventualmente, a mãe pode ter um ou outro problema durante a gestação, e se for submetida a uma terapia diferente do convencional, ou que ainda não está tão sedimentada, pode ser feita essa correlação, né, do problema com o feto, ou o problema da criança com a aplicação do ozônio. Então, tecnicamente não teria restrição nenhuma, muito pelo contrário. Mas para a gente evitar esse tipo de problema, a gente ainda orienta essa conduta. E as mulheres que estão amamentando, elas poderiam utilizar ou também existe durante uma precaução em relação a isso? Esse período de amamentação, a ozonioterapia seria super indicada, inclusive durante a gestação. Mas, como tem essa questão ainda da implementação da sedimentação, a gente orienta para se posterizar o máximo possível para não se criar uma relação direta. Então, essa é uma orientação pessoal minha, né? Tem algumas pacientes gestantes que eu faço aplicação, obviamente que não tem nenhum problema, pelo contrário, mas ainda é um processo inicial e a gente tem que formar a opinião e se basear em evidência científica. Também não tem nenhum trabalho dizendo que pode, como não tem nenhum trabalho dizendo que não pode. Então a gente evita para não ter nenhum descrédito da técnica. Isso aí. Então, assim, a gente pode observar que a nossa odontologia tem evoluído bastante, né? E nós temos, assim, uma gama de terapias, de terapêuticas que facilitam muito o nosso dia a dia no nosso consultório e otimizam o tratamento dos nossos pacientes. Dr. Francisco, muito obrigada pela sua colaboração aqui no nosso canal. Muito obrigada de coração mesmo. Tá bom? Foi um prazer imenso. Eu que agradeço a oportunidade e fica o recado para vocês, colegas da área ou de outras áreas da saúde que se interessarem pela técnica, para acessarem o nosso site, né, cursosozonioterapia.com.br. A gente tem bastante informação ali, alguns artigos científicos e os nossos contatos pessoais. Então, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Muito obrigada.